Bom, a segunda parte da nossa aula, então, vai ser sobre a classe gramatical das conjunções. Como eu disse na primeira parte, essa é uma aula que vai falar sobre as conexões, sobre as ligações. Assim como a preposição faz a ligação entre palavras, a conjunção também vai fazer um tipo de ligação. A diferença entre uma e outra é que a conjunção não vai ligar palavras simplesmente, vai fazer a ligação entre orações ou até mais termos, ok? Entre duas ou mais orações semelhantes. Isso significa dizer que são orações que cumprem a mesma função, que têm a mesma função sintática, certo? Bom, como elas vão se classificar? Nós temos as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. E aí eu vou explicar daqui a pouco como isso funciona. Nós vamos também, dizer que existem, claro, assim como existem as outras locuções que nós falamos, vai existir também a locução conjuntiva, que é a ligação, que é a conexão de mais de uma palavra indicando uma única conjunção, ok? Bom, entre as coordenativas e as subordinativas, qual é a diferença entre uma e outra? As coordenativas, as conjunções coordenativas vão conectar, vão fazer a ligação entre orações independentes, entre orações coordenadas, ok? Ou isso significa dizer que são orações que não dependem uma da outra, que coexistem, mas não são menos importantes do que as outras. Tá? E as subordinativas, as conjunções subordinativas, vão fazer a ligação entre as orações subordinadas. Isso significa dizer que ela vai conectar uma oração principal e uma oração que depende desta principal. E essa conjunção, então, vai ser o principal indicativo de que nós estamos fazendo a ligação de orações subordinadas. A conjunção vai nos indicar, então, vai ser importante para, quando formos fazer uma análise sintática, por exemplo, nós tirarmos algumas dúvidas sobre se essas orações são coordenadas ou se elas são subordinadas, então, ok? Dentro das coordenativas, das conjunções coordenativas, nós temos aí algumas funções que se assemelham às funções dos advérbios, que são as circunstâncias. Essas conjunções vão nos passar a ideia, então, de adição, que são as aditivas, de adversidade, então, as adversativas, de alternância, de escolha, de alternativas, de conclusão com as conclusivas, de explicação com as explicativas. Quais são essas conjunções, então? Aqui nós temos alguns exemplos e no material vocês podem ver as outras listas de conjunções. Nós temos como aditivas, por exemplo, o e o nem, tá? Então eu conecto uma oração à outra de maneira que uma se soma à outra, tá? Adversativas, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, nós vamos fazer a oposição de ideias aí, então, falar sobre orações que se contrapõem, que são adversárias, ok? As alternativas, nós temos ou, ora, ora, já, ok? São aquelas que colocam, opções para a gente conectar. Conclusivas, com as conclusões, pois, portanto, certo? E as explicativas, com o pois também, só que, observação, para diferenciar entre a conclusiva e a explicativa, nós temos, para saber se é uma explicativa, esse pois tem que vir antes do verbo, certo? Se ele vier depois do verbo, pós-posto ao verbo, ela não vai ser então uma conjunção conclusiva, uma conjunção explicativa, mas sim uma conjunção conclusiva. Aqui como exemplo, além do pois também, da explicativa, um porquê, ok? Bom,
Aqui são as coordenativas. E as subordinativas, quais são? Nós vamos ter, essas são mais abundantes, então, nós vamos ter mais classificações para subordinativas. Por uma questão muito lógica, nós fazemos orações mais subordinadas do que coordenadas, ok? Nós produzimos orações, frases e orações mais dependentes entre si do que independentes. Quando nós estamos, então, construindo uma narração, um texto maior, seja ele de qualquer gênero. Bom, nós temos as conjunções integrantes, e são chamadas assim porque elas não têm uma função propriamente dita, tá? Elas não têm uma definição propriamente, que são as conjunções que e se, por exemplo. As temporais, que dentro dos advérbios vão cumprir aí a função, né? Vão fazer a conexão de orações adverbiais, de orações adjuntivas, ok? Que são, né, quando, por exemplo. As causais, que vão indicar a causa de algo, também vão se misturar aí com os adjuntos adverbiais, vão estar junto com os advérbios, como, por causa de, indica a causa de algum acontecimento. As condicionais, né? E nós temos se, caso se por acaso, ok? Consecutivas, que indica aí a consequência de alguma coisa, são as conjunções que vão fazer a ligação de consequências, de modo que, certo? Tanto é que as comparativas, como, assim como, as conformativas, que vão dar a ideia aí de como acontece alguma coisa, conforme algo, como algo, ok? Concessivas, que vão, né, trazer a ideia de contrariedade também, tá? Então, embora, por exemplo, as finais, que vão dar a ideia de finalidade, e aí, mais uma vez, os advérbios entram em jogo também, porque os advérbios, né, que trazem a ideia de finalidade vão estar acompanhados, ok, dessas conjunções. Então, para que, né, e aí a gente encontra para que fazer tal coisa, e as proporcionais, que indica, né, a medida que alguma coisa acontece, indica a proporção que algo acontece. E como o próprio nome diz, né, exemplos dessas conjunções, então, à medida que, a proporção que tal coisa acontece, ok? Essas são as conjunções que nós temos dentro da classe gramatical. Bom, para as locuções conjuntivas, elas vão se formar, elas vão ter as mesmas funções e vão se formar como toda locução, né, por mais de uma palavra. E normalmente com uma preposição dentro dela, ou até mesmo mais de uma conjunção para formar essa ideia de locução.